Bom dia. Vamos continuar com a nossa aula. Agora que vocês já visualizaram o vídeo, né? Vamos iniciar nossa aula de geografia, tá bom? E dar continuidade. Após o vídeo que vocês viram agora que a tia postou lá, ó. A origem e a identidade do povo brasileiro. Pronto. O que é a origem? A origem vem desde o início, a nossa raiz, não é? E a identidade, o que é a identidade, tia? A identidade é só aquele documento que nós temos. A identidade é um documento, mas a identidade faz parte de nossa origem, das nossas raízes. A identidade quer dizer quem nós somos, a nossa origem, de onde nós viemos, tá bom? Ó, lá no vídeo vocês viram várias coisas sobre isso, não é? A origem do povo brasileiro. Vamos lá, na página 2 de Geografia, a tia vai ler um pouquinho e vai explicar. Muitos povos contribuíram para a formação do povo brasileiro. Quais são esses povos? Todos nós sabemos, e a gente estudou lá em História, que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já havia uma população, não era? Quem seria essa população? Foram eles os primeiros? Não. Quem foi? Quando eles chegaram ao Brasil, já estavam os índios. Então, eles os descobriram ou foi os índios? Olha, o índio também faz parte da nossa origem e da formação do povo brasileiro. Ó, a formação do povo brasileiro, os ancestrais da pré-história. Tio, que são ancestrais? Ancestrais quer dizer o quê? Antes de nós. Pré-história, bem antes do que a gente vivencia hoje, né? Ó, os ancestrais da pré-história, os indígenas, lembra? Os indígenas, os europeus. Quem são esses europeus? Os primeiros europeus que chegaram aqui no Brasil, os portugueses, né? Em seguida, quem foi que veio? Os africanos. E eles vieram fazer o que aqui no Brasil? Os africanos, eles vieram se tornar escravos. Então, essas foram as primeiras pessoas, os primeiros grupos a participar da formação do povo brasileiro, né? Pré-história, os índios, os portugueses, os africanos. Por isso que o nosso país tem uma grande miscigenação, é uma grande mistura de raças e de etnias. Não é? Por que, tia, que existe essa miscigenação? Porque pessoas de outros países que vieram morar no Brasil se uniram, se relacionaram, tiveram os filhos. Então, isso gerou uma miscigenação, a formação do povo brasileiro. Porque antes só tinham os índios. Vieram quem? Os portugueses. Então, os índios se relacionaram com os portugueses e já foram dali dando uma nova etnia, um novo grupo. Logo em seguida vieram quem? Os africanos. Então, todos eles foram se relacionando entre si e dando origem ao nosso povo, a formação do povo brasileiro. Aqui nessa página, ó, nós podemos observar, não é? O que é que a gente pode observar aqui nessa página, tia? Vamos lá. O que é que a gente pode visualizar nessa página? Estamos aqui percebendo um navio, né? E logo em seguida, o que é que a gente vê? Os índios. Quem será que está chegando nesse navio? Quem foi que chegou? Os portugueses. Quem já estavam aqui? Os índios, não é? Então, aqui é uma obra do pintor Cândido Portinari. Ele retrata de maneira artística a chegada dos primeiros portugueses ao Brasil. E esses portugueses encontraram quem? Os nativos. Quem eram os nativos? Os índios. Então, aqui nessa obra desse grande pintor brasileiro, desse grande pintor, né? Ele retrata quem? A chegada dos portugueses ao Brasil, encontrando os índios, tá bom? Então, em seguida, a gente vai ver os primeiros habitantes, né? Vestígios de pré-história. Pré já diz antes, primórdios. Quem são os primórdios? São os momentos relacionados à origem, ao surgimento de alguma coisa. Claro que todo início tem o que? O pré. O que é esse pré, tia? Bem antes, né? Então, está relacionado
A pré-história. Quando a gente fala de pré, a gente lembra de quem? Os homens das cavernas. Em seguida, os índios. Logo após, portugueses, africanos. Tudo isso faz parte da origem de formação do povo brasileiro. Bom? Ó, logo em seguida, nós vamos ver sobre os sítios arqueológicos. Tio, o que seriam esses sítios? Os sítios arqueológicos são lugares que encontraram vestígios. Esses vestígios são de coisas bem antes, das coisas antigas, lá da pré-história. Que são o quê? Ossadas, são jarros, pedaços de jarros, são conchas, são escritas nas paredes, né? Essas escritas, quem era que fazia? Os homens das cavernas, porque eles se comunicavam através de desenhos. Os desenhos nas cavernas. Então, logo a seguir, vocês irão executar as atividades propostas, tá bom? Alguma dúvida? Chama a tia lá no grupo. Boa aula!